né? E a situação vai piorando, vai piorando, vai piorando. Desde os primórdios, quando aquela jovem lá em Salvador chegou lá, meteu o alicate nos cadeados e falou, aqui nós vamos acolher esse povo aí, ó, cheio de ferida na perna, cheio de doença. Pegou e levou para o convento dela, porque não podia ficar naquela casa abandonada, e as próprias colegas dela falaram, não, mas aqui não pode acolher esse povo. Não, mas nós vamos acolher aonde? Vamos acolher onde não tem acolhimento? O local vai ser aqui, o local vai ser qualquer marquise grande, né? E eu falo porque ontem eu dormi numa marquise que pegou muita água, né? À noite a água estava aqui em mim. E é porque eu tomei a decisão de não pegar mais vagabunda aí, equipamento de assistência, porque eu não quero mais ser humilhado, nós não queremos mais ser humilhados. A minha luta agora é república, é moradia definitiva, é locação social, é aluguel social, né? Chega de Alberto, não que eu queira que as vagas aumentem, mas não para mim, eu não quero mais ser humilhado. Eu vou lá, pego a pernoite, porque às vezes eu preciso do banho, eu preciso me higienizar, eu preciso, né? Viver com uma pessoa digna, mas eu não quero mais vaga fixa. A minha luta agora é república, é moradia definitiva, né? Para não acontecer isso, né? A gente nunca sabe quando a gente está seguro na rua, né? Porque a gente não pode contar, como vocês viram nessa história triste e fatídica, nem com os nossos compatriotas de rua. Então a gente pode contar apenas com Deus. A gente tem um Padre Júlio, né? Um dito que nos apoia, mas a gente não está podendo contar com muita gente, não. A gente está podendo contar com poucos. Às vezes a gente é traído pelos nossos próprios companheiros de luta. Isso é uma coisa muito triste. A gente não queria ter que falar isso, mas é a verdade. Então a gente espera que ainda haja solidariedade e não maldade entre os moradores de rua. O que levou o outro a fazer isso não foi um sentimento de amor, de compaixão, né? A gente devia se unir e não matar uns aos outros, né? Porque esse ano, os próprios companheiros de rua me roubaram 4 vezes. A gente queria a gente mais eu entro muito em shopping center, né? E eu já sei como é que funciona. O segurança fala pro outro. Deve ir comprar nada. Quer dizer, é essa a situação mesmo, a gente sabe, né? Então imagina quando a gente entra de chinelo, bermuda, porque o riquinho lá que sai do carro, ele pode entrar lá de bermuda e chinelo. Agora vai você entrar lá de bermuda e chinelo, né? Segurança fica um falando pro outro, né? Mas eu entro assim mesmo, porque o shopping é público, porque os lugares são públicos e porque eu sou um ser humano. Nós somos seres humanos. Então que não aconteça mais isso, e vamos se revoltar, e vamos pedir ao Deus Todo-Poderoso que isso não se repita. E eu vou terminar minha fala com o que eu já falei. Nós, moradores de rua, não temos que ser desunidos, nós temos que ser unidos. Nesse caso, acho que é bom ressaltar, porque a forma como está sendo veiculada a investigação foi muito rápida, rapidamente chegou no irmão de rua e uma motivação que todo mundo acha estranha, aquela história dos 10 mil. Exatamente. Eu acho que a falta de credibilidade nessa questão dos 10 mil, eu não sou advogado, mas eu acho que invalida inclusive a confissão. Eu acho que a polícia tem que investigar bem, porque tem alguma coisa atrás disso. Sidney, pelo movimento. É muito estranho, né, dizer que alguém assassinou um companheiro por conta de 10 mil reais, conta no banco, enfim, está muito nublada essa história. Precisa deixar muito claro para a gente também não prejulgar, sem saber de fato o teor, né, do que aconteceu. Bom, em nome da União dos Movimentos de Moradia, a gente traz aqui a solidariedade e dizer, companheiro, repentinamente, quando as pessoas vão para um albergue para tomar um banho, enfim, para se higienizar. Mas a gente acredita que de fato a dignidade é uma moradia digna, que ela não serve só para o sem-teto, mas ela serve também para quem está na rua. É preciso que o poder público tome consciência de que quem está na rua também é cidadão. Também, com certeza, se perdeu o emprego, se perdeu a casa, deve ter sido porque foi fome, enfim, foi despejado, é um cidadão igualzinho a gente sem teto. E por isso, a União dos Movimentos de Moradia
nós vamos sempre defender que a locação social e a moradia definitiva também é prioridade para vocês, companheiros. Nunca que na vida a gente vai dizer que é só o sem-teto que tem prioridade para morar. Não é. E nessa cidade, a cidade mais rica, mas é a cidade que mais maltrata também moradores em situação de rua, porque ela maltrata todo mundo que vem com sonho longe, achando que aqui vai chegar e já vai pegar a cama, o chuveiro e a casa. Portanto, nós vamos defender sempre essa situação de que moradia digna é dignidade para qualquer um, seja ele de rua, seja ele morador da favela, seja ele de cortiço, ou seja ele um pagador de aluguel nessa cidade. Portanto, Sérgio, que você foi e que nós não vamos deixar isso na memória e que nós possamos de fato, que você não seja mais uma vítima porque não tinha onde ficar, porque encostava a carrocinha aqui, porque debaixo do Dias talvez você encontrava uma segurança porque era no mercado que tinha câmara. Infelizmente, né, não foi isso que aconteceu com vários companheiros. E por último, a ausência do poder público poderia ter acontecido com qualquer um ontem, de ter corrido de uma enchente, Padre Júlio, e segurado numa grade e também ter morrido eletrocutado. Isso, o Kaique. Isso também é a ausência do poder público. Nessa cidade, quando chove, a gente vê o risco que a gente corre. Então a gente também precisa olhar com carinho o poder público, que qualquer um de nós corremos esse risco de pôr a mão num fio, num poste e morrer, né, por falta de ação do poder público. Portanto, onde que a união dos movimentos de moradia, vamos para essa briga junto, apesar de corte de dinheiro, tanto da prefeitura, quanto do governo do estado e quanto do governo federal, nós vamos lutar sempre que locação social ela é uma alternativa para todos vocês e para outros que não têm condição nesse momento de ir para uma moradia definitiva. Conte com a gente, Padre Júnior. Moradia definitiva já! Moradia definitiva já! Moradia definitiva já! Todos nós sabemos que em São Paulo tem mais casas sem gente do que gente sem casa. Tem mais casas sem gente nessa cidade do que gente sem casa. E também lembrar de todos que estão em ocupações, ameaçados, como os da Alcântara, que estão ameaçados, como os que estão em outras áreas, os que foram expulsos do Cimento, que é um parque fantasma que está lá, e estão no hipódromo em outros lugares. Eu pediria como um gesto, nós estamos aqui, o Darcy está aqui conosco, o Mariano, que é o ouvidor da polícia, o Adriano Diogo, o vereador Suplicy, o Anderson, temos que ver quem mais vai falar. O Alderon está aqui conosco, mas eu queria pedir que os irmãos de rua, os que vivem essa situação, viessem aqui na frente, vamos abrir aqui, viessem, os que vieram da casa de oração, os irmãos de rua que estão por aqui, eu ia pedir para vocês, como um gesto provocativo, que deitassem no mesmo lugar onde o Carlos estava deitado. Vamos ver quem consegue deitar aqui. Vamos deitar aqui. Vamos, coragem. Coragem, onde o Carlos... Saber que muita gente tem que procurar na rua o lugar de deitar e de dormir, porque não há lugar na cidade. Não há lugar para as pessoas. E como a gente disse, há mais casa sem gente do que gente sem casa nessa cidade. Então, isso é uma questão muito séria. Nós banalizamos a pessoa dormindo na rua. Banalizamos. E todos que estão dormindo na rua correm risco. Todos que dormem na rua estão correndo risco. Queria chamar o Anderson aqui, para que a gente tenha bem claro isso. Todo mundo que está na rua corre risco. Corre risco. É arriscado dormir na rua. Mau dia a todos e a todas, porque cada dia que passa a gente perde um companheiro e uma companheira. Então muita gente fala bom dia, e pra rua não é bom dia, né? É o mau dia. Péssimo dia. É o péssimo dia, porque a omissão não é nossa, a omissão é do poder público. Né? E a gente tá de luto hoje de novo, como o Sidney acabou de dizer, né, Padre Júlio? O Kaique saiu correndo da chuva, 22 anos,
de idade, um jovem que estava com um senhor de 50 anos, né, foi tentar correr, segurou no poste e morreu eletrocutado. Né? Se não fosse eletrocutado, morreria na enchente. E assim, a gente está muito triste porque o prefeito Bruno Covas acabou de vetar o projeto de lei, 2 artigos, né, que o vereador Eduardo Suplicy e outros vereadores propuseram para São Paulo. O artigo de orçamento ele vetou e a zeladoria ele vetou. Todo o artigo da zeladoria ele vetou. O mais importante, porque o Rapa passa e leva tudo. Quem é o Rapa? São os funcionários das subprefeituras, junto com a Guarda Municipal e hoje com a Polícia Militar, passando e tomando os pertences da rua. Esse companheiro que morreu aqui, morreu por quê? Não é porque ele não queria. Se tivesse um espaço que ele pudesse guardar a carrocinha dele, que ele pudesse estar dignamente lá, cuidado, ele não estaria hoje aqui no dia. Sentindo mais seguro, né? É muito seguro. Então, para nós, assim, para os movimentos sociais que estão aqui, para a sociedade civil que luta pela vida, é muito triste ver, né, um companheiro queimado. E nós, companheiros da rua, também não podemos deixar que nossos irmãos matem nossos irmãos. É isso que a sociedade e o poder público quer. Ah, o da rua matou o da rua. Nós temos que defender a vida. E quando há um problema com outro irmão, a gente ir tentar resolver. E não criminalizar. Porque hoje o que a imprensa vai dizer é que morador de rua mata morador de rua. Mas não o Estado mata a população de rua. A omissão de política pública, a falta de moradia, a falta de saúde, a falta de assistência social. Para nós está triste hoje. Saber que a população de rua, que todos os serviços de acolhimento hoje têm problema na cidade de São Paulo. Todos os serviços de acolhimento hoje têm problema. E a prefeitura criminaliza quem? As nossas organizações. A culpa é das entidades, a culpa é da rua. E quando a gente vai ver, a culpa é do poder público que não vai lá, não fiscaliza, não melhora, não faz um serviço bom. Então para nós é triste, é lutar pela vida. Só essa quinzena, 4 de julho, 4 companheiros já vieram a óbito, né? O Carlos, um companheiro do viaduto Pedroso, diz que ele se jogou, mas ele não se jogou, foi jogado, né? O Darcy, nós vamos pedir ao CONDEP, tem uma câmera lá no viaduto Pedroso que é da polícia, e aonde vai se ver o que aconteceu com esses companheiros. Ontem o Kaique, então para nós assim, está muito triste a cidade de São Paulo, né? E próximo, chegando ao aniversário de São Paulo, e o prefeito não se posiciona, não faz nada. Essa gestão é uma gestão que vem higienizando a população em situação de rua. Eu acho que, como o Padre Júlio colocou para nós, é muita casa sem gente, com rato, com barata, mas as casas não querem, o poder público não quer criar moradia para a população em situação de rua, né? Não quer criar trabalho para a população em situação de rua. E a gente é chamado de vagabundo. E quantas praças precisando de zeladoria, de cuidado, e a prefeitura não determina a frente de trabalho. Então nós estamos aqui sim, junto hoje e amanhã, né, na missa de 7º dia do Carlos, de outros companheiros e companheiras, lá na Catedral do Padre Júlio, e também depois amanhã fazer uma manifestação no centro de São Paulo, né, por todas as pessoas, companheiros e companheiras que estão morrendo por falta de política pública, por falta de moradia, de trabalho, de saúde e educação. E a gente quer fazer aqui um agradecimento a todas as entidades, a pastoral, aos parceiros, que à noite dão coberta, dão conforto. Uma salva de palmas a essas nossas entidades pastorais parceiras, que à noite acalenta a nossa população. Quem está com sede, quer água. Quem está com fome, né? E a gente não quer só comida, né? A gente não quer só bebida, diversão e arte. A gente quer política de verdade. E é esse o nosso papel aqui. Esse governo não quer dialogar conosco. Esse governo não quer fazer conosco. Ele faz contra nós, né? A gente está muito triste, muito chateado nesse momento, né? Esse ano passado completou 10 anos da política nacional. E o que foi feito da política nacional? Nada! Para a população em situação de rua, nada!
10 anos nós conseguimos, na gestão passada, criar uma política nacional para a população em situação de rua. E hoje se diz o comitê, quando nós vamos cobrar do senhor comitê, não podemos efetivar nada. E as pessoas vêm aumentando. Mais de 60% da população de rua. A cidade de São Paulo hoje está chegando como Tóquio. Mais de 30, 40 mil pessoas nas ruas da cidade de São Paulo. Homens, mulheres, crianças, idosos, LGBTQ+, e o governo faz o quê? Invisibiliza essa população e não traz a política. Então a gente tem que fazer um momento muito triste e gritar: basta de morte, basta de violência e basta de genocídio da população em situação de rua. Obrigado. O Dmitry também está aqui, que é presidente do CONDEP. Ele teria um pedido muito para o CONDEP, já falamos com o Mariano, que é o ouvidor da polícia. Nós achamos que precisa ser bem acompanhada essa investigação. Porque o que acontece com a população de rua, o que morre, o defunto sempre é o culpado. Então agora, foi ele que pegou o dinheiro do outro. Foi o Kaique que foi lá e pôs a mão no poste. Sempre a população de rua, sempre o que morre é o culpado. Sempre a culpa fica naquele que não pode se defender mais. Eu queria ver quem mais gostaria de falar. Queria também lembrar, tem aqui o seu presidente, tem o Dmitry, mas eu queria pedir ao Danilo, se você pudesse vir aqui, Danilo. O Danilo é um pequeno empresário aqui da Moca. Aqui na Moca a gente sofre muito a discriminação e o preconceito contra a população de rua. Eu pedi hoje, falei inclusive para o pessoal da imprensa, a gente queria pedir, e acho que os vereadores podiam ajudar, fazer uma campanha em São Paulo, que todos sejamos amigos dos moradores de rua. Os moradores de rua não são nossos inimigos. A cidade trata os moradores de rua como inimigos. Então, sempre é hostil. Tem muita gente que é solidária. Essa solidariedade tem que aumentar. No momento de crise, como nós estamos, a população de rua vai aumentar. E tem que aumentar a solidariedade. Gente, o que aconteceu aqui realmente foi um ato muito triste. A Moca aqui realmente é um lugar repleto de moradores de rua. Como o Padre Júlio disse, eu tenho uma empresa aqui na Moca. A Moca ela é batalhada, ela é pisoteada por muita gente aqui com os moradores de rua. Eu acho que todo mundo aqui, que seja da Moca ou de outros bairros, tem que começar a olhar com diferença, mas com uma diferença de carinho para essa população. Eu tenho funcionários, esses meus funcionários, eles têm o olho para o morador de rua. Quando passam em frente à empresa, eles são orientados a ter um carinho, um olhar diferente para essas pessoas. Eu acho que é difícil empregar uma pessoa dessa? Sim, é muito difícil. Eu já tentei empregar um monte que estava embaixo do viaduto Alcântara. O primeiro salário deles vai para as drogas. Não tem o que fazer. A gente tenta, mas é difícil. Então, se não dá para empregar, se não dá para fazer esse movimento rápido, vamos fazer outro movimento, vamos acolher. Temos que acolher. Veja, eles estão na rua agora, tem o problema da situação da política pública, mas como empresários, como cidadãos, temos que fazer alguma coisa. Não podemos deixar outros Carlos morrerem assim. E veja, não é só o fato, eu conhecia o outro morador de rua que matou, que era conhecido como Vucu Buiú, que é o acusado. Ele tinha um certo problema mental, era o que parecia aos meus olhos, eu não conhecia. Mas mesmo assim não justifica. Se ele tivesse um acompanhamento público, ele não estaria na rua e não aconteceria o que aconteceu com o outro. Então eu acho que assim, temos que nos juntar todas as classes políticas, as classes econômicas, e eu, como o Padre Júlio falou, que sou um grande amigo dele, um grande apoiador da causa, o acompanho sempre aqui na Moca, em qualquer lugar que ele vai. Sim, temos que ter amor, carinho, amar os nossos irmãos de rua sim. Muito bem. Está conosco também o Simão Pedro, o Michel. Eu queria ver se tem mais algum daqui da rua representante do grupo LGBT.
também para que possam dizer o seu sofrimento, aqui a Verônica e a mulher trans, que pudessem ficar aqui, esse grupo, para que possa também dizer do seu sofrimento na rua. Péssimo dia a todos, todos. Né, hoje, né, na rua não existe só eu, a Verônica, que é mulher trans, que a gente sofre da violência. Até onde eu entendo, existe mais e mais, em cada região cresce mais. A violência contra a gente também aumenta a cada dia, né, nos banheiros públicos, nas casas de convivência, nas prefeituras, nas câmaras. Não nos aceitam a gente. A gente também é gente igual a todos. Eu vou ser um pouquinho rígido, padre, né, quanto à mídia. Não adianta a gente chegar aqui, né, eu sei que todos aqui que estão aqui são parceiros da gente, mas não adianta chegar aqui num ato desse e ter compaixão e lá na frente virar as costas pra gente. Tem que dar emprego, tem que dar moradia, tem que correr junto. Falar bonito aqui na frente é fácil, chorar com a gente é fácil. O difícil é conviver com a gente, é estar com a gente. O meu pedido é: abracem-nos, acolhem-nos, né? Vamos ser mais humanos com a gente. Abraça, abraça. Eu, como mulher trans, queria só deixar um recadinho, que o Brasil está em primeiro lugar de assassinato de trans, gays, lésbicas e travestis e transexuais. O Brasil está em primeiro lugar no mundo. Então acho que chega de violência contra a comunidade toda LGBT. Ora basta, sabe? A gente tem que falar basta já, porque a gente está cansado já de sofrer tanta violência, principalmente a comunidade LGBT. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu quero saudar esse momento como um momento de reflexão e um momento de luta. É um momento de muita tristeza, porque mais uma vez um irmão que vive na rua falece por culpa da inércia do poder público, por culpa da falta de uma política pública capaz de acolher as demandas dessa população. Morre nas mãos daqueles que cometem chacinas e ficam impunes. Morre nas mãos dos prefeitos que fecham os albergues. Morre na mão da sociedade que não olha para o irmão na noite de chuva, de frio, com fome. Hoje é um dia muito triste. O ano não começou bem. O ano começa, embora cheio de renovação de esperanças, a gente enfrenta o desaparecimento de mais um irmão da rua, de forma violenta. E mais uma tentativa de tentar tirar a responsabilidade do poder público e atribuindo ao outro irmão de rua a responsabilidade pela sua morte. A culpa é do morto. A culpa é do morto. A gente tem que estar muito atento. A gente tem que sofrer juntos. Mas a gente não pode perder a esperança. A gente não pode deixar de renovar a esperança de que a nossa luta ainda vai dignificar o povo da rua. De que a nossa luta ainda vai ter ganhos, de que a nossa força reunida poderá ainda transformar essa sociedade. A São Paulo, que é festejada como uma cidade que acolhe a imigrantes, aos nordestinos, que diz acolher a população LGBT, essa cidade ainda precisa acolher o seu povo de rua. Essa cidade ainda precisa acolher os cidadãos e as cidadãs que vivem em condição de rua, para que possa não só proteger-lhes do mal, mas promover a dignidade dessa população. Pelo CONDEP, nós vamos acompanhar esta apuração. Nós vamos fazer pressão para que a investigação seja eficaz, real, concreta. Para que não baste na evidência de que a pessoa assumiu, réu confessa e acabou. Nós temos que saber de fato se as condições dessa confissão elas foram condições baseadas na lei,
Se o conteúdo da confissão tem alguma validade efetiva, como é que alguém carrega 10 mil reais na sua mão? Sacou como? Se a gente sabe que nenhum caixa eletrônico libera essa quantidade de uma só vez. Nós não vamos admitir que essa versão estapafúrdia seja a versão oficial que justifique a morte do companheiro Carlos, do nosso irmão Carlos. Nós vamos pressionar, vamos insistir para que esta morte possa significar, na elucidação da cidade real, dos reais fatos, um exemplo contra a impunidade e contra a mortalidade do nosso povo na rua. Por isso vamos lutar juntos. Nós vamos fazer da nossa luta um festejo à dignidade do nosso povo. Vamos juntos. Muito bem. Nós agora vamos brevemente, porque daqui a pouco começa a chover e espanta todo mundo. Aí, o pessoal da Casa de Oração que está no livrinho, só cantar esse refrão. Cadê o Anderson? Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Olha a pia na fazenda, fui expulso do meu chão. Mas a vida é muito forte, eu não quero a morte não. Eu só quero a igualdade no meio dessa cidade, pra poder ganhar meu pão. Vamos lá! Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Eu trabalho há tanto tempo e não tive condição. Eu cheguei nessa cidade, saudade no coração. Peço a Deus que me ajude, eu já fiz tudo o que pude, mas não tive chance não. Vamos lá! Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Mais uma vez, fazer justiça séria. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Irá chegar um novo dia. Então, rapidamente agora, mensagens bastante rápidas, vamos ouvir. Bom dia a todos, meu nome é Paula, sou moradora aqui da Moca, morava ali na rua Sapucaia, agora estou por ali também na região. Só gostaria de dar um testemunho aí da minha companheira também, que chegou a presenciar uma situação de violência contra uma moradora de rua transexual travesti. E ela foi a única a falar, naquele momento, que gritou contra o homem que estava ofendendo essa mulher e não teve apoio ali, falou sozinha. E muito importante ver todos esses rostos aqui. Eu, como mulher lésbica, né, moradora da região, me sinto um pouco mais acolhida e contente de ver que estamos nos movendo, não estamos nos calando, para proteger tanto o povo de rua quanto a população LGBT, que está em toda parte, inclusive aqui. Mariana, ouvidor da polícia. Bom dia a todos e a todas. Vim aqui para me solidarizar com a população de rua, me solidarizar com a pastoral do povo da rua, que protege e defende essa população que é marginalizada no estado de São Paulo. Ontem eu conversei com a delegada titular do 18º CP. A avaliação minha é de que esse caso não está concluído, ainda há contradições. Hoje eu conversei agora aqui no ato com uma moradora que diz que conhece a pessoa que foi presa e que o perfil dela é diferente daquela que a passa no vídeo. Vou ouvi-la a termo a semana que vem. E nós vamos acompanhar de perto essa apuração, porque há contradições que indicam que esse caso não está esclarecido
e encerrado. Então, quero dizer que conte com o apoio da ouvidoria da polícia e vidas importam. Obrigado. Aqui uma palavra também do Pedro, em situação de rua, que era amigo do Carlos, que conhecia também outro rapaz. 225. Lamentável o que aconteceu. 225 final. Ó, 046 74 225. Infelizmente foi uma tragédia de tamanha maldade de outro ser humano que 901 também é o condomínio. parecia não ter Só que às maldade também, eu vezes conheci não os se dois. acha ele, entendeu? O outro também não parecia Então, ter maldade, ele tinha um 225 olhar tipo, é a sem rua, dor. e 901 Mas é tipo, o parecia ser uma condomínio pessoa mesmo do que não outro. fazia mal pra ninguém. Então, Eu 225 é a falava rua. coisa do dia a dia, Então, 225 tudo bem, final. Will? Tudo bem, pá. Já comeu hoje? Não. Santana é 1100, Carlos, bloco 19, pessoa sensacional. apartamento 62. Maravilhoso, uma pessoa 10. Não tinha maldade com ninguém, falava com a maioria dos moradores por aqui. Nós também, carroceiro, passava, falava com ele, dava uma ajuda. Aqui, a maioria dos carroceiros não se ajudam, um ajuda o outro. Não dá pra entender o tamanho da maldade do ser humano, né? Tem ser humano que é tratado pior que animal. Mente do ser humano, não dá pra entender o que se passa na mente de um ser humano com a maldade de outro ser humano. Eu pediria ao Dimitri, eu queria que você pegasse a indicação do Pedro. Eu acho que ele que conhecia os dois é importante que se pegue um depoimento dele. Eu queria, o Luiz vai vir, mas queria chamar aqui o primeiro pastor da igreja metodista, que o pessoal da igreja metodista os acompanhava, conhecia aqui os irmãos que estavam aqui. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Estou aqui em solidariedade a todos vocês. Luiz Eduardo. E solidariedade a todos vocês por esse ato horrível que aconteceu. Nós também estamos em dúvida sobre os encaminhamentos que foram dados. E nós também, como Igreja Metodista, como o projeto Luciano Lima, que é um projeto para os moradores de rua da Igreja Metodista da Moca, estamos empenhados junto com o Padre Júlio, junto com o Pastoral do Conterrua, para que esse crime não seja esquecido, não seja dado pela polícia como resolvido, mas que se chegue às verdadeiras causas. Estamos também em solidariedade a todo o Conterrua para que as autoridades da nossa cidade tenham atenção com as suas políticas públicas para a população de rua, principalmente no sentido de providenciar habitação e trabalho, para que as condições das pessoas que vivem na rua sejam superadas, para que possam se reintegrar na vida social da sociedade. E também estamos como um ato para dizer às autoridades do nosso país que a situação do povo de rua não se resolve com violência, se resolve com políticas de habitação, de trabalho, de educação, com verbas públicas destinadas para o povo. Muito obrigado. Pediria também ao Dimitri que pegasse a indicação do pastor Luiz, que o pessoal da Igreja Metodista acompanhava aqui os irmãos para dar informações também da convivência. Luiz. Estamos nesse momento de muita tristeza. Fala um pouquinho mais alto. Nós estamos nesse momento de muita tristeza e é um fato que acontece todos os dias no Brasil. Essa política que o governo federal agora vem empenhando de necropolítica, de matar os pobres, em vez de enfrentar com política pública para resolver o problema. Nós, nesse momento, é muito duro que a gente está vivendo, um ser humano ser queimado, coisas que não se faz e a forma que vem sendo tratado. Então, por outro lado, eu sinto nesse momento a necessidade da nossa força de solidariedade nesse novo ano. Vamos ter muitos desafios. E o Carlos e tantos outros
Carlos, como Kaique, tantos que são assassinados diariamente, ou por incêndio, ou por choque elétrico, ou pela violência policial, pela guarda urbana, pela enchente e tantas outras situações, possa reforçar nosso compromisso de luta nesse ano de 2020. Então, muita força a todos, a Pastoral, o Movimento Nacional, e todos os lutadores que estão aqui. Muita força e juntos vamos vencer e superar. Se vocês olharem para trás, vão ver a cena do Pedro indo lá com a sua carrocinha. Olha lá. Olha lá. Ele falou aqui, amigo dos dois, está indo lá com a sua carrocinha. Assim é a vida do nosso povo. Então vamos ver rapidamente agora os que vão falar. Rapidamente, porque vai chover e nós temos que pôr as flores aqui. Eu sou Alexandre, sou professor aqui na Moca e presidente do PT do bairro da Moca. Ontem, no enterro de Carlos Roberto, em Sergipe, as pessoas aplaudiram para lembrar quem ele era. Ele tinha nome, ele era um ser humano. A sua mãe chorava por ter perdido seu filho. É importante lembrar cada lágrima dessa mãe, porque cada morador de rua, cada morador que está na rua tem mãe, tem irmão, tem amigo. E somos nós que temos que garantir a vida deles. É preciso dar um basta a quem criminaliza quem está na rua para sobreviver. É preciso dar um basta a quem quer a invisibilidade dessas pessoas. Elas são seres humanos. E nós temos uma responsabilidade. Resistir a essa barbárie que estão fazendo com a nossa cidade. Nossa cidade é humana e precisa abraçar cada um. Precisa defender a vida. Defender a vida é resistir. É isso que nós temos responsabilidade e continuidade aqui. Obrigado. Bom dia a todos e todas. Eu vim aqui em nome do Conselho Municipal de Saúde de São Paulo. Eu sou coordenador da executiva do Conselho. Estou eu aqui, meu colega Freitas. E eu participo da comissão, junto com o Darcy, que está ali, da comissão Pop Voa. Eu espero que esse evento sirva de uma iniciativa para a gente partir junto, claro, com todos que estão na luta, que estão na rua, com o padre Júlio Lancelotti, que a gente vire, né, e que a política, né, da população em situação de rua, ela crie força, ela já é forte. Mas a gente precisa aproveitar esse momento que tem um fascista na presidência da República, tem um governo do Estado também violento, né, e aqui também na cidade de São Paulo, também um prefeito que também tem colaborado muito com essa questão da higienização. Nós vamos aproveitar esse Nos vilas e favelas. A gente vem aqui prestar a nossa solidariedade e falar que, na verdade, esse é um dos casos que são conhecidos, porque acontece que todo dia milhares e vários moradores de rua são desaparecidos, são assassinados, são perseguidos. Vivemos hoje um tempo de terror legitimado pelo fascismo, onde há, sim, no Brasil, grupos formados para perseguir moradores de rua, grupo formado por psicopatas, por fascistas que não têm nenhum tipo de amor ao nosso povo. Nós vivemos um momento de ódio ao povo pobre, e a prefeitura, o Estado, em vez de, não só é negligente com isso, como em muito colabora para que isso se agrave. Tivemos agora, no fim do ano passado, na época de festas, a prefeitura anunciando sem nenhum tipo de protocolo ou de oficialidade um processo de despejo de várias famílias do Jaguaré que estavam lá lutando pela sua moradia, e eles foram simplesmente notificados que vão ter que sair para a expansão da Marginal. Nós temos que dizer um basta, e isso só vai mudar quando o nosso povo estiver no poder, porque é o nosso povo que tem direito a decidir os destinos e os caminhos da nossa sociedade. A gente não pode mais tolerar que os fascistas, que os grandes milionários, que os grandes banqueiros ditem o rumo da nossa sociedade e assassinem a nossa juventude negra, como esse querido governador Playboy fez de Paraisópolis, como fazem todos os dias nas ruas de São Paulo, matando nossa juventude preta, matando nossa juventude LGBT. A União da Juventude Rebelião também vem prestar solidariedade em nome de todos os revolucionários e que se indignam com as injustiças do país. Vamos à luta!
palavra também. Eu pediria agora que a gente fosse encerrando na brevidade para poder fazer a homenagem com as flores. Mário Júlio, na hora que soube o falecimento do Carlos Alberto Vieira de Mello, de pronto, achei importante estar aqui solidário com vocês, porque é inadmissível que na maior cidade, a mais rica cidade da América Latina, pelo menos de toda a América do Sul, quase como que a cidade do México, nós ainda tenhamos um problema tão grave quanto o que passou o Carlos Roberto. E se quando eu fui secretário de Direitos Humanos, a pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas detectou cerca de 16 mil moradores em situação de rua, agora o cadastro único está mostrando que há pelo menos 30 mil, praticamente dobrou, e isso é visível para todos nós que percorremos a cidade de São Paulo. E é importante, eu gostaria de chamar o Darcy Costa, que é o coordenador nacional do movimento da população em situação de rua, para estar aqui ao meu lado. Em agosto último, Padre Júlio, o Darcy me convidou para fazer uma palestra para os moradores. Ali havia cerca de 50 ou 60 moradores em situação de rua. Nós conversamos por volta de hora e meia sobre o que vai acontecer o dia que for colocado em prática o direito de todo e qualquer brasileiro, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil e socioeconômica, de participarmos da riqueza comum de nossa nação através de uma renda básica como direito à cidadania, a ninguém será negado. Ora, o que nós temos hoje é o programa Bolsa Família. Eu gostaria de lhes perguntar algo. Quando Jair Bolsonaro venceu as eleições, ele fez uma declaração que eu vi nas emissoras de televisão, onde ele levantou a mão e disse: eu juro perante Deus e o povo brasileiro cumprir a Constituição. O nosso artigo 3º da Constituição fala que são objetivos fundamentais da nação brasileira construir uma sociedade justa, livre e solidária, promover o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e promover maior igualdade regional e social, sem qualquer discriminação de qualquer natureza. Pois bem, vocês se lembram, desde 1º de janeiro, quando ele assumiu, até hoje, quantas vezes ele falou a respeito de como erradicar a pobreza e promover maior igualdade? Há poucos dias ele o fez quando anunciou que estava pagando o 13º salário do Bolsa Família. Mas só para você ter uma ideia, Padre Júlio, em maio do ano passado havia 14.339.000 famílias no Bolsa Família. No mês que ele então pagou o Bolsa Família, o 13º, tinha diminuído para 13.100.000, 1.200.000 a menos. Ou seja, que prioridade está sendo feita e dada? Quando eu fiz a palestra para os moradores de situação de rua a convite do Movimento Nacional, o Darcy me disse: nós gostaríamos de escrever uma carta ao presidente dizendo que está na hora de aplicar a renda básica imediatamente. E eles escreveram a carta, entregaram ao presidente, que reconheceram e encaminharam ao secretário do Desenvolvimento Social, que respondeu à carta dizendo que agora não dá para pagar a todos o direito, que custaria muito caro.
Ora, sabe qual é a maior transferência de renda que existe no orçamento brasileiro? É o total de subsídios pagos aos empresários, justamente aqueles que têm maiores recursos, enquanto o Bolsa Família tem um orçamento de 32 bilhões de reais. O total de incentivos fiscais e subsídios pagos aos empresários, aqueles que têm mais, no ano que passou foi de mais de 290 bilhões de reais. Ora, se se quiser fazer justiça nesse país, há que modificar inteiramente isso. E eu espero que isso possa ser realizado o quanto antes. Mário Júlio, eu quero só dar a informação. Será algo impossível pagar uma renda a todos? A cidade de Maricá começou a fazê-lo. Nesse último 28 de dezembro, 41.250.000 habitantes, e até o final desse ano metade da população, e em 5 anos os 150, quase 160 mil habitantes de Maricá, no Rio de Janeiro, passarão a receber, e está ali um exemplo concreto de que isso é possível. Lá ali pagam 130 mungucas, os 130 reais por mês vão pagar a toda a população em breve. Ora, Mário Júlio, está nas nossas mãos, e eu quero aqui lhes dizer, podem contar comigo como vereador, podem me chamar aonde estiverem, tendo problemas, na medida do possível estarei junto com vocês, solidário, com toda a força aos moradores de situação de rua e ao Carlos, que merece toda a nossa homenagem. Muito bem. Darcy, e agora eu vou chamar o Darcy Alderon e vamos dar continuidade. Começamos o ano já, no meu conhecimento, de 4 óbitos na cidade de São Paulo. Esse caso aqui, que muito nos entristece, do que a gente sabe, a tristeza que é, a violência, a forma como as pessoas tratam as suas diferenças e chegam a esse ponto de tirar a vida de alguém. Isso é muito triste para início de ano de 2020. Já temos 4 óbitos de pessoas em situação de rua. Eu queria frisar muito isso. Eles estão na rua porque não têm onde morar. A gente precisa encontrar a melhor proposta para resolver a questão da moradia para a população em situação de rua. É um ano de eleição. A gente precisa avaliar qual candidato tem a melhor proposta para resolver a situação da população em situação de rua. Efetiva, de forma efetiva, real. A gente precisa pensar nisso esse ano. Já são 4 mortes. Eu queria deixar esse recado aqui. Não são moradores de rua. São pessoas que estão nessa situação porque não têm aonde morar. E é dever também da sociedade, assim também como do governo, encontrar essa solução. Porque eles também são seres humanos como a gente. Agora então vamos concluir com a musiquinha aqui do Aldeirão. Pessoal, atenção. Eu queria só rapidamente dizer o seguinte. É importante a gente sair daqui com compromisso. Não dá mais pra gente vir só em enterro. Não dá mais pra vir só vir em morte. A vocês que estão aqui, o movimento de moradia, o movimento dos sindicatos, o movimento da população de rua, nós, a pastoral, nós temos que sair daqui com compromisso. Nós vamos lutar pela vida.
nós vamos lutar por moradia, nós vamos lutar por dignidade. Chega de albergue, chega de rua, chega de morte de rua. Esse é o compromisso que nós temos que sair daqui hoje. Vamos sair com esse compromisso. Só isso, Padre Júlio. Lembrando a missa, lembrando amanhã a missa de sétimo dia, ao meio-dia na Catedral, logo após o ato, com os movimentos. Uma das irmãs do Carlos confirmou que vai estar na missa amanhã na Catedral ao meio-dia. Monique. Companheiros, chegou a hora das nossas flores. Agora eu vou filmar ela, Das nossas flores pela democracia. Pela paz e pela liberdade. Das nossas flores da resistência. Nós vamos agora aqui escrever um poema no chão. E depois nós vamos plantar uma flor da resistência aqui nesta árvore. Porque a memória de Carlos estará aqui para sempre. Agora, padre, foi tão lindo quando vocês cantaram. Vocês podiam cantar enquanto a gente escreve, por favor. Irá chegar, eu achei. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, uma só voz, a liberdade irá cantar. Irá chegar, irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, uma só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, o negro não vai ter corrente, e o nosso índio vai ser visto como gente. Na nova terra, o negro, o índio e o mulato, o branco e todos vão comer no mesmo prato. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, numa só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, a mulher terá direitos, não sofrerá humilhação e preconceito. O seu trabalho todos vão valorizar, das decisões ela irá participar. Irá chegar, irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo mar. E nesse dia, os oprimidos, numa só voz, a liberdade irão cantar. A nova terra, alegria deste chão, ainda hoje luta pela abolição. Na nova terra, os palmares renascidos serão conquista deste povo não vencido. Irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra, um novo lar. E nesse dia, os oprimidos, numa só voz, a liberdade irão cantar. Na nova terra, todos emanados, com suas culturas e direitos respeitados, farão da vida um bonito amanhecer, com igualdade no direito de viver. Irá chegar, irá chegar um novo dia, um novo céu, uma nova terra e um novo mar. E nesse dia, os oprimidos,
meio-dia, na Catedral da Sé, haverá a missa de 7º dia do Carlos e logo a seguir, após a missa, um ato nas escadarias da Catedral, no centro de São Paulo. No sábado, haverá o show da Resistência, embaixo do viaduto Alcântara Machado, no Ocupa do Alcântara, às 4 horas da tarde, o show da Resistência, um ato de resistência contra a reintegração de posse da população que está embaixo do viaduto Alcântara. Amanhã, meio-dia na Catedral, sábado às 16, embaixo do viaduto Alcântara. E enquanto está concluindo, a gente vai cantar Oi Leva Eu. Oi leva eu, povo da rua, eu também quero ir. Povo da rua, que já chegou a missão, vamos todos nos unir. Leva eu, leva eu, povo da rua. Oi, leva eu, povo da rua, eu também quero ir. Povo da rua, que já chegou a missão, vamos todos nos unir. Leva eu, povo da rua. Carlos, ouvimos a sua voz, ela está aqui. Carlos, me diga, quando é que devemos aceitar a barbárie? Nunca! Carlos, responda, quando é que nos calam? Nunca! Carlos, me fale em alto e bom som, quando vamos lutar? Sim! Vamos agora plantar a nossa flor, flor da resistência. Oi, leva eu, povo da rua, eu também quero ir. Povo da rua, que já chegou a missão, vamos todos nos unir. Leva eu, povo. Aqui, Moniquinha. Trabalhamos todos juntos, povo da rua, a cidade vai ouvir. Povo da rua, o grito dos oprimidos, pra justiça construir. Leva eu, povo da rua. Vamos lá! Oi, leva eu, povo da rua, que eu também quero ir. Povo da rua, que já chegou a missão, vamos todos nos unir. Leva eu, povo da rua, fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo trabalhador. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Vai a fria na fazenda, eu chamo. Mas a eu não quero a morte, eu só quero a igualdade no meio dessa cidade, pra poder ganhar. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Fazer justiça séria pra acabar com a miséria do povo que é sofredor. Contra a barbárie. Eu cheguei nesta cidade, saudade no coração. Eu peço a Deus que me ajude, eu já fiz tudo que pude, mas não tive chance. Vamos lá! Fazer justiça séria.